Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live dominical para falarmos de assuntos muito importantes a respeito de prevenção em saúde mental e também sobre psicopatologias em geral. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vou falar mais ou menos os avisos, né, de todas as semanas. Obrigado, Ana Carolina, pela presença, Ingrid também. E o tema da live de hoje é um tema muito legal: poder dos pais na vida dos filhos. Temos muita coisa interessante para conversarmos. Peço encarecidamente aos que estão presentes para aguardarem, porque eu sempre faço as lives e aguardo uns 5 minutinhos iniciais, né, pra gente poder ir esperando o pessoal ir entrando, né, enquanto a gente vai aguardando um pouquinho, o pessoal ir entrando e tal, e para ajudar um pouquinho, né, nesse processo aí. Vamos falar um pouco também hoje sobre 5 temas interessantes, né, mas antes de eu falar dos tópicos específicos da live, eu quero só passar alguns pequenos avisos relacionados a o que a gente vai fazer nessa semana. Então vamos lá. Compartilhe a live. Se puder compartilhar com alguém, se você lembra de alguma pessoa que está precisando aprender um pouquinho sobre o poder que os pais têm na vida dos filhos, né? Clica nesse aviãozinho inclinado para a direita, sua direita, e manda para alguma pessoa para ela estar presente, né? A live de quarta-feira da semana que vem vai ser a respeito de um tema relacionado à prevenção em saúde mental. Toda quarta-feira, lives com temas relacionados à prevenção em saúde mental, e as lives de domingo são temas relacionados a psicopatologias em geral. Hoje não é muito lá um tema de psicopatologia, mas pode ser que desenvolva, né? Assim, o que a gente vai falar hoje pode ser um tema que desperte, né, atenção para a gente poder perceber algumas psicopatologias aparecendo na vida das pessoas. E o tema da live de quarta-feira vai ser como controlar o excesso de racionalidade e o padrão obsessivo de pensamentos, né? Existem aquelas pessoas que são muito racionais e vivem só pensando, né? Então, como que a gente pode tentar esse controle desse excesso de pensamentos, né? Esse excesso de racionalidade e padrão obsessivo? Bom, para quem chegou agora, né, Lenf, não sei como é que é ler isso, né? Enfim, seja bem-vindo, Gisele, seja bem-vinda, o Anderson, meu primo, seja bem-vindo. Agradeço a presença de vocês. Estou esperando só um pouquinho para o pessoal poder ir chegando, né? E a gente começar a nossa live de hoje, que está muito legal, tem muita coisa interessante. Compartilhe aí, pessoal, a live com algumas pessoas enquanto a gente vai começando, né? Então, vamos lá compartilhar essa live. Então, eu acho que já passou, né, os 5 minutinhos iniciais. Deixa eu começar então lendo a frase do dia. Eu tirei essa frase do filósofo Platão, que diz o seguinte: não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Filósofo Platão. Fica aí para a reflexão, né? E tudo que eu vou falar hoje, basicamente o que eu vou falar hoje, tem base nessa afirmativa de Platão. Se você não deseja criar filhos, né, gerar filhos, porque você não quer dar o trabalho de criar e educar, é melhor nem tê-los, né? Então, não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Bom, vamos lá. Vamos aos tópicos da live de hoje. Eu vou falar sobre 5 tópicos específicos. Primeira delas, sobre as impressões que os nossos pais, né, especificamente, podem deixar na vida dos filhos, né? Os pais podem deixar na vida dos filhos. Segundo tópico, papel de educadores. O que significa isso na vida de um filho, né? E na vida de um pai?
porque todo filho pode se tornar pai. Terceiro tópico, quando o filho pode deixar de admirar o pai ou a mãe, né? O quarto tópico, qual tem que ser a percepção desses pais com relação a esses filhos, né? E também umas tarefinhas aí que eu vou passar para vocês refletirem. Mas antes de eu dar início à live, eu vou falar só contextualizando. De onde é que eu tirei as informações que eu vou passar para vocês agora? Bom, existem alguns livros que são bem específicos nesse ponto. Existe um clássico um pouco antigo, né, chamado Quem Ama Educa, do Isami Chiba. E existem alguns outros livros de psicologia que depois eu vou postar nos stories para que vocês possam ter presente lá, né, assim, como uma forma de referência para vocês lerem, né? Outra coisa também que eu tirei dessas informações foi de observação da vida, foi orientando alguns pais, conversando também com muitos pais, né? Alguns treinos com sobrinhos, né, especificamente. Então a gente vai pegando uma informação aqui e outra ali para a gente poder aprender um pouco mais. Então quero agradecer a presença de várias pessoas aqui, ó, que legal que chegou, ó. O Gladson Maia, obrigado pela presença. O Danilo César, obrigado pela presença. A Gardênia, que foi minha aluna, obrigado pela presença. Cássia Martins, obrigado pela presença. Eliana Haddad trabalhou comigo no CRER, obrigado por estar aqui. E a Carol, que acabou de chegar, fiel escudeira. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom, primeiro tópico da live, vou falar sobre algumas impressões que nós recebemos, né, dos nossos pais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um fenômeno muito interessante no nosso cérebro que vem do inglês, chamado printing. O que significa isso? Printing quer dizer impressão, impressão mesmo. Nos animais, por exemplo, nos patos, né, nas galinhas, né, nos pintinhos lá e tudo mais, o que significa isso? Quando o ovo ele eclode, o ovo está sendo chocado lá e o patinho ou então o pintinho sai de dentro da casca do ovo, existe um mecanismo no cérebro dele que a primeira coisa, a primeira imagem que esse animalzinho lá vê, essa avezinha vê, é o que ele vai seguir até ele conseguir ficar adulto, que ele vai tratar como se fosse o seu pai ou a sua mãe, né? E esse fenômeno ele é muito comum de acontecer em algumas aves especificamente falando, né? Alguns cachorros também têm isso, né? Enfim, alguns animais infra-humanos eles têm esse mecanismo. Em nós, seres humanos, temos também algo parecido, só que em bem menor intensidade, mas ele existe em nós. E eu queria fazer essa primeira reflexão para a gente poder já parar para pensar nessa capacidade, nesse poder que os pais têm sobre a vida de uma criança, de um filho, né? Que eu estou falando criança porque é ali que tudo começa, é a fase do desenvolvimento humano. Então, quando a gente está lá pequenininho, nós vamos percebendo o quê? Que tem alguém que cuida de mim o tempo todo, atendendo as minhas necessidades, quando eu preciso de alguma coisa, sempre tem alguém pronto a me oferecer alguma coisa ali para me atender e me satisfazer nas minhas necessidades. E a criança, ao longo do tempo, ela vai percebendo que essa pessoa que está atendendo as minhas necessidades, está me satisfazendo, me deixando bem, me deixando tranquilo, né? Ela é uma pessoa digna de confiança. Então, a criança, ela se entrega totalmente para o recebimento dos cuidados desse cuidador, desse adulto, sem filtro, gerando o que a gente chama de confiança absoluta naquele adulto que está cuidando daquela criança. Obrigado, Renildo, obrigado, Lívia, por terem entrado, viu? Obrigado mesmo. E nesse ponto, a gente já começa a perceber aqui como que nós, seres humanos, né, aprendemos a receber certas impressões na vida, né? Então começa com papai e mamãe. E por esse cuidado muito bem feito, né, muito bem exercido, existe um canal de comunicação direta, né, dos pais para com os filhos. Em que sentido? Como a criança está entregue, ela está lá 100% totalmente confiante naquele adulto que vai cuidar dele e atender as necessidades dele, né, entendendo, claro, que essa criança, se ela não for maltratada,
ela vai depositar cada vez mais confiança nesse adulto. Agora, quando existe maltrato, acontece o caminho contrário, né? A criança fica insegura, ela não confia, e enfim, uma série de coisas. Mas eu estou falando do caso daquela criança que é bem cuidada. Então, essa confiança, ela gera uma base para o que tudo que os pais fizerem, isso vai ter diretamente acesso ao cérebro da criança, como se fosse aquele mecanismo do printing nas aves, né? Ou seja, fica grudado, fica fixado no cérebro daquela criança aquilo que os pais transmitem para ela, por conta dessa capacidade de confiança, né? Dessa coisa muito profunda, né? Que vem, claro, que vem do mecanismo biológico, né? Uma geração ali de genética e tal, enfim, tem todo um componente mais biológico mesmo, mas existe isso, o canal direto é estabelecido aí. E aí por isso que quando a gente vai ficando mais velho, os filhos vão crescendo, etc., as pessoas vão percebendo, né, assim, os filhos vão percebendo que certas palavras que os pais dizem, elas têm um poder sobre a vida do filho, principalmente as palavras, né, porque o pai vai orientando, a mãe vai orientando ali, então tudo aquilo que os pais dizem com relação a esses filhos vai ter uma influência direta, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, né, e existe aquele pensamento, né, de que as palavras têm poder e tal. Depende com quem você está estabelecendo uma relação de confiança aí, né? Então, por isso que certas palavras ditas pelos pais doem tanto quando são negativas, e porque ele entra sem filtro, né? E aí entra numa parte muito primitiva, muito profunda dentro de cada indivíduo. E nesse ponto, essa capacidade, né, que o pai tem com relação ao filho é o poder máximo que ele tem sobre esse filho, né? De, às vezes, conseguir falar certas coisas quando pequeno, tá, gente? Eu tô pequenininho ainda, né? Quando pequeno. Ele tem um poder muito grande sobre isso na vida do filho. E conforme o filho vai crescendo, né, esses efeitos, eles vão sendo exercidos na vida em geral. E se tiver tido algum tipo de negatividade proferida nesse ponto, é muito difícil, né, quando mais velho, tirar isso da cabeça de um filho, de um adulto, né? Porque é uma coisa que é trabalhoso retirar, né? Mudar essa convicção tão forte que às vezes fica dentro de cada indivíduo por conta daquilo que os pais disseram, né, para o filho de forma negativa. Então, nesse ponto eu quero começar a live falando sobre isso, por quê? Porque o segundo tópico que eu preciso falar com vocês é sobre os papéis que os pais exercem na vida dos filhos. Que papéis são esses? São vários. São papéis de educadores. Basicamente, o papel mais geral, mais global, é o papel de educador que o pai exerce na vida de um filho, né? E o que esse papel de educador vai precisar, o pai vai precisar fazer com relação a esse filho, né? Então, o primeiro ponto, tem lá a disposição para se desgastar na vida do filho. Ou seja, os filhos, eles consomem energia física, emocional, psicológica, né? Então o pai tem que gastar energia com o filho. Os filhos dependem de você, eles são seus, né? Os filhos são dos pais, então ele precisa, né, de você nesse sentido, e você precisa se desgastar nesse ponto com relação a ele. E nesse ponto, a sua vida como pai, ela tem desdobramentos, né? Ou a sua vida como mãe, ela tem desdobramentos. Faz de conta que você está com, por exemplo, uma parte do seu corpo machucada, um braço, uma perna e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai fazer curativos, vai passar remédio, você vai gastar atenção ali, gastar tempo, né, fazendo alguma coisa para tratar daquele órgão que está machucado. O filho, a filha, né, no caso da vida de um pai e de uma mãe, é a mesma coisa. Ele é uma extensão de você, é como se fosse um órgão do seu corpo que precisa de cuidados para ficar 100%, né? Então, já que esse filho é parte de você, é sangue do seu sangue, é uma extensão de si mesmo, exatamente por ele estar em processo de desenvolvimento, ele sempre vai depender de você até ele chegar no nível de amadurecimento para melhorar na vida de diversas formas em vários aspectos. Então, esteja disposto a se desgastar pelo seu filho ou pela sua filha,
ou disposto ou disposta, né? Segundo papel, né? Dentro do papel de educador, segundo ponto, né? Transmissão de valores. Ou seja, é importantíssimo que esse pai, essa mãe, ele entenda isso. É preciso saber criar uma forma de descrever, de criar formas narrativas, de você ensinar valores para esses filhos, né? Porque vão acontecer várias situações, vão acontecer várias ocasiões que você vai precisar mostrar, traçar diferenças, descrever o que está acontecendo, o que é que ele poderia ter feito, que tipo de comportamento que é um valor positivo, honestidade, sinceridade, lealdade, amizade, transparência, sei lá o que, firmeza, superação, que valor que você vê que você precisa transmitir e ensinar para ele diante da ocasião que está acontecendo e que você precisa mostrar para ele algum resultado que ele precisa alcançar na vida, né? Isso faz parte do papel de educador do pai e da mãe, e que às vezes eles falam, não, ele se vira sozinho, ele tem que aprender sozinho, mas às vezes um direcionamento faz diferença, né? Então, outro ponto dentro do papel de educador, apoio nos momentos difíceis. Significa o que é isso? Dizer palavras de incentivo, de ânimo, porque esse tipo de coisa, vindo dos pais, tem um poder muito grande de acalmar momentaneamente os filhos, né? Pela confiança, pelo peso que a palavra dos pais tem. Mesmo quando o filho lá está todo desesperado, né, com relação a alguma coisa, a mãe fala assim, calma, não, já vai resolver. O filho parece que sossega, fica tranquilo, sabe? Tem uma confiança ali, né? Então os pais dizerem palavras de incentivo, de ânimo, de acalento, de acolhida, exercem um excelente efeito na vida dos filhos. É muito importante e positivo. Eu não consigo ler seu nome, Nassim, enfim, Ana, né? Tá, Ana Nassim, né? Eu vou chegar nessa parte, tá? É quando os filhos deixam de admirar os pais. Eu vou explicar o porquê que isso acontece, que faz o filho se distanciar desse direcionamento. Daqui um pouquinho eu falo isso. Segura a onda aí um pouquinho, aguenta só um pouquinho que eu tô terminando aqui e eu falo disso já já. Outra coisa, outro ponto dentro desse papel de educadores é a vigilância e a atenção contínua. Aqui tem uma parte de uma coisa importante. Esse filho, ele precisa de um processo de absorção mental. É como se ele tivesse que existir o tempo inteiro dentro da sua cabeça, né? Tipo assim, com perguntas simples você pode fazer isso. Perguntar como é que ele está, o que ele fez de bom no dia, o que ele aprendeu durante o dia, o que houve com ele, se ele está triste, ou se ele está alegre demais, ou se ele está preocupado, mais pensativo, né? Pergunta o que houve, né? Ou então, se ele enfim, se chega nele e fala, ou nela, né? Percebi algo diferente em você, o que aconteceu? Se você não quiser me falar, tudo bem. Mas a minha intenção é só te ajudar, só quero te ajudar a ficar bem, eu quero ver você feliz. E isso vai fazendo com que esse filho perceba que você está se importando com ele. Tá aí uma das causas de um distanciamento que o filho não aceita, né? Ou a aproximação dos pais, é quando os pais demonstram de alguma forma um certo distanciamento. Outro ponto que às vezes também atrapalha muito na relação pai e filho é a falta de elogio e reconhecimento, que isso faz com que o filho não aceite mesmo o direcionamento de um pai, de uma mãe, porque só cobra e não sabe reconhecer quais são os talentos naturais desse filho, ou aquilo que ele está desenvolvendo de capacidades e que precisa ser destacado, precisa ser revelado, a importância que esse talento dele, que essa capacidade, que esse dom que ele tem, a importância que isso tem para o mundo, para as pessoas. Às vezes os pais não olham para isso, não observam o que o filho tem de bom e não conscientiza ele que isso é uma coisa não para ele ficar se envaidecendo, é um dom que ele tem para oferecer para o mundo, para a sociedade, quiçá ele ganhar dinheiro com isso também, né? Então, fazer elogios, reconhecimento, isso é muito importante para uma criança, para um filho em desenvolvimento, mesmo que ele já esteja mais adulto. Todo mundo gosta disso, né? Até nós adultos. E para aqueles que têm filho pequeno, né?
é importante nessas horas do elogio ou do reconhecimento não iludir, no sentido de mentir mesmo, né? Exagerar uma coisa, para não ficar criando nesse filho um ego irreal, né? Inflado demais, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa pedante, né? Não, para isso o pai tem que ser observador. O que ele fez que ficou bem feito? O que ele fez que ficou mais ou menos? Se ficou mais ou menos, fala, olha, eu gostei do seu trabalho, ficou bacana, mas ainda pode dar uma melhorada. Você acha que não pode tentar melhorar aqui, ali? E vai pontuando algumas coisas, né? Não no sentido de desmerecer, mas para mostrar de que pode ser melhor. E isso é uma variável contínua na vida, né? Processo de busca o tempo todo por melhorias. Então, nesse ponto, o pai ele tem que ter uma boa memória para saber gravar na cabeça quais são as ações que o filho tem feito, ou a filha, para ser destacado quando oportuno, para dar o destaque aí a essa característica, essa ação, esse comportamento quando oportuno. Então, tem que ser realista, tem que ser justo e apontar caminhos caso tenha alguma habilidade que está precisando de uma melhoria. E outra coisa importantíssima, expressar os sentimentos pessoais diante daquela ação que o filho está emitindo, né? Porque tudo que o filho faz de muito bem feito causa um estado emocional nas pessoas que observam, né? Por exemplo, se ele fez lá fez uma prova, tirou um 10, sabe? Fez bem, estudou direitinho, tal, um exemplo, né? Aquilo que ele fez, aquela prova que ele fez, ficou tão bem feita que quando você olha para aquilo, você fala, nossa, que bom, nossa, eu fiquei feliz, né? Expressa o sentimento pelas conquistas, pelas ações do filho, né? Que são ações positivas. Isso ajuda demais da conta no processo de desenvolvimento. E isso aproxima o filho para perto de você, né? Outra coisa também, dentro do papel de educadores, que os pais têm com relação aos filhos. Precisa gastar tempo com esse filho. É tempo assim, tipo assim, ficar 2 horas seguidas sentado no sofá, ele de um lado, você do outro, e só. Oi, Helena, tudo bem? Não é isso. O tempo é um tempo de qualidade, mas esse tempo é preciso ser gasto, né? Por exemplo, o seu filho é de quem? Ele é seu. Mas hoje em dia, os filhos têm sido da televisão, têm sido da internet, né? Tem sido dos jogos, né? Então, se o filho é seu, toma posse dele. E nesse ponto, como hoje em dia a tecnologia dificilmente ela tira um pouco a gente da convivência social, dificilmente ela estimula a convivência social, né? Então, você gasta tempo com seu filho no WhatsApp, você conversa com ele, pergunta como é que ele está, o que ele está fazendo de bom, ou você só conversa o que necessita com ele, quando precisa, no WhatsApp, por exemplo. Porque às vezes conversa com tanta gente, às vezes no grupo da escola, é grupo não sei do que, é grupo do trabalho, é grupo não sei lá. Mas e com o filho, como é que é? Às vezes não tem tempo, né, para poder gastar com o filho, mesmo sabendo que mais tarde você vai encontrar com ele em casa, alguma coisa assim. Isso quer dizer o quê? Gastar tempo com o filho implica necessariamente em você participar do universo da vida desse filho. E essa participação, ela acontece na vida dos pais de 2 formas: de forma ativa ou de forma reativa, né? Então, a forma ativa de participação na vida do filho é o seguinte: você conversa com o seu filho, você sabe expressar, por exemplo, nos diálogos ali, os sentimentos que ele te desperta quando ele te mostra algo legal, né? Igual eu estava falando lá, nossa, tirou um 10, que sentimento que tem, né? Que brota dentro de você quando você fala, olha, nossa, eu gostei disso aqui, que legal isso aqui que você me mostrou, né? E expressar com um sentimento positivo, né? Você toma iniciativa, por exemplo, como pai, enfim, de ir atrás do seu filho para poder encher ele de atenção, de carinho, de afeto, de presença. Hoje em dia, eu não sei como que anda isso, né? Mas enfim, as gerações mais antigas têm essa convicção de que o filho é que tem que ir atrás às vezes, né?
por aquela figura de autoridade e tal, não, eu sou o pai, ele que venha, né? Eu sou a mãe, ele que venha, enfim, alguma coisa assim. Mas isso também pode ser o contrário, às vezes o pai e a mãe podem ir atrás do filho para poder marcar presença mesmo na vida dele, né? Outra coisa, você sabe fazer graça para o seu filho, por exemplo? Sem que você tenha que ofender ele, ou tenha que ficar rebaixando ele, mas você sabe brincar com o seu filho, independente da idade que ele está, né? Outra coisa, você sabe qual que é o tipo de humor que ele tem? Se ele é mais sarcástico, se ele é mais humor pastelão, se ele é mais aquele humor de contar piada mesmo, ou se ele é humor de contar história engraçada. Como é que é o humor dele? Ele é mais ranzinza, não é? Ele é mais mal-humorado, não é? Ou ela, né? Eu falo ele ou ela, né? Enfim. Outra coisa também que é um questionamento. Você se informa sobre as coisas que seu filho gosta de ler, de fazer, de estudar, por exemplo, né? E como a live é para os pais, né, e para as mães, você precisa estar sempre um pouquinho à frente do seu filho para poder guiá-lo, né? Porque senão, se ele tiver mais na sua frente com relação a essas informações aí de vida, né, é ele que vai te guiar. E às vezes está tudo certo o filho fazer isso, né? Mas em relação a outras coisas, é importante. É importante você estar um pouquinho à frente deles para poder conseguir guiar melhor, né? Outra coisa, você sabe que assuntos ele costuma se interessar dentro dessas informações que ele fica coletando? Você consegue buscar novidades para mostrar para ele, tomar conhecimento de coisas que acontecem na vida e tal, de acordo com a realidade dele, a idade né, do filho, enfim, ou não, né? Você tenta aprender as coisas que ele consegue te ensinar. Por exemplo, vamos supor que seu filho gosta de jogar basquete, ou sua filha gosta de andar de patins, e você quer aprender. E você leva isso a sério quando ele tenta te ensinar, ou você faz piadinha, né? Tipo assim, vai fazer graça. Não, isso aqui, não sei o que, não, joga ali, aí joga a bola nele, em vez de jogar a bola no cesto do basquete, ou então fica caindo o tempo inteiro pra fazer graça pro filho, porque ela tá te ensinando, pra filha, né? Porque ela tá te ensinando a andar de patins e tal. Então, assim, às vezes, você querer impor o seu jeito diante de uma coisa que o seu filho tá te mostrando, tá querendo te ensinar, de bom coração, faz você perder esse filho ao invés de conquistá-lo, né? Porque se ele gosta daquilo, ele está te ensinando, ele respeita aquela ação, ele trata aquilo como algo muito importante, e às vezes os pais precisam ter essa noção, né? Então essa é a forma ativa, conversando com o filho, tomando iniciativa de ir atrás dele, sabendo ele fazer humor com ele dentro daquilo que ele gosta de humor, do tipo do humor dele, né? Sem ter que ofender, sem ter que rebaixar, se informar das coisas, dos assuntos que ele gosta, né? Propor novos assuntos, novos conhecimentos para ele tomar conhecimento de alguma coisa desconhecida para ele. E, aprender com o que ele tem para ensinar, né? Aprender com o que ele tem para ensinar para que vocês consigam proximidade. Agora, a participação do universo na vida do filho pode ser reativa também. Em que sentido? Você só faz algo pelo filho quando ele te procura, ou você só busca o filho para cobrar os deveres dele. Aí já existe um problema, né? Aí é um problema grave. Então esse é o papel de educador que os pais têm na vida dos filhos, né? Agora vamos falar da parte que alguém perguntou lá em cima, acho que foi a Ana, quando o filho ele não aceita o direcionamento, enfim, alguma coisa assim. Quando os pais querem falar alguma coisa, o filho não liga muito para isso e tal. Eu levantei alguns pontos que acontecem sempre nessa circunstância dos filhos se distanciarem dos pais. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pontos. Primeiro deles, incoerência. Segundo deles, ausência afetiva. Terceiro deles, arrogância. Quarto deles, moralismo. E quinto deles, frouxidão. Eu não coloquei autoritarismo aqui também não, mas entra dentro da arrogância, né? Então vamos lá, a incoerência, o que significa isso? São aqueles pais que falam, mas agem diferente. Sabe aquele ditado assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois é, essa incoerência quebra a confiança. É aquele tal negócio, o filho pensa assim,
poxa, se nem meu pai ou se nem minha mãe faz o que ele está falando, por que eu vou fazer? E aí, quando o falar e o agir estão em discordância, você perdeu o seu filho. Ele não confia mais em você. Então ele vai se distanciar e não vai seguir o que você está falando. Por isso que é um papel muito desafiador, como a Gardner escreveu ali, formar um ser humano, porque exige muito da própria pessoa. Outra coisa, claro que você também, mesmo não fazendo, às vezes, você não agindo de acordo com o que você está falando, você tem que tentar se esforçar para isso, tá? Não é tipo assim, agora já que eu não ajo, então não vou falar também mais nada. Não, tem que falar, tem que formar, tem que instruir, né? Segundo ponto, ausência afetiva. É autoexplicativo, né? Como os filhos eles estão em desenvolvimento pessoal contínuo e emocional também, até atingir a idade adulta, já ter sua família própria, e mesmo depois que tem, ainda precisa recorrer à figura do pai e da mãe, enfim. Isso é porque eles precisam de um ponto de segurança, um ponto de referência, um ponto de apoio, né? E nesse ponto, a ausência afetiva, ela vai gerar problema, ela vai gerar prejuízo nesse sentido, né? A Eliana colocou ali, incoerência também entre os pais, comandos diferentes. Realmente, Eliana, isso aí faz total sentido, né? Quando os pais eles estão educando, um pai fala uma coisa, a mãe fala outra, então eles estão sendo incoerentes, né? E aí precisa entrar num consenso na forma com qual se educa os filhos para não gerar esse problema. Então a ausência afetiva entra dentro disso, né? Porque existe a necessidade de um porto seguro, de um ponto de apoio. Terceiro tópico, arrogância. Arrogância significa tratar o filho como se ele não pudesse te ensinar nada sobre a vida. Isso é um fator que atrapalha, porque eles vão aprendendo várias coisas que às vezes a gente não vai saber, né? Tá tudo certo a gente não saber algumas coisas. Então, o ser arrogante é você tentar desmerecer o que o seu filho sabe que você não sabe, né? E ele vai te olhar como uma pessoa pedante demais e vai falar assim, não, minha mãe é muito chata, não, meu pai é muito chato, não vou falar nada com ele não, porque, enfim, entendeu? Aí acaba que distancia, né? E essa arrogância, gente, não tem a ver com, às vezes, aquele discurso que a gente tem que fazer para direcionar os caminhos, né? Isso aí nada tem a ver com isso, mas tem a ver com a arrogância mesmo, tipo assim, cala a boca, você não sabe de nada, e às vezes ele sabe de muita coisa, né? Que entra um pouquinho dentro também daquele moralismo, né? É aquela situação que acontece que aí o pai lá, ou então a mãe, cria uma circunstância para dar lição de moral, né? Mas que não ensina nada e que não vive nada do que está falando e que só está querendo falar, cuspir regra, né? Cagar regra, como diz o outro, né? E isso é problema, porque o moralismo ele entra um pouco dentro da hipocrisia, e assim, a hipocrisia tem a ver com incoerência, né? Então o moralismo não é muito bom não, porque isso vai afastando também a criança, o filho, o adolescente, o jovem de você. Outra coisa, a frouxidão. O que significa isso? Às vezes, alguns filhos direcionam algumas coisas, ensinam e tudo mais. Você deixar os filhos mandarem em você farão com que ele te enxergue como um fraco ou como uma fraca. E isso vai fazer ele ditar somente tudo o que você deve fazer na vida dele e que ele vai tomar decisões inclusive por você. Porque existe uma passividade, uma frouxidão muito grande. E aí, esses 5 tópicos, a incoerência, ausência afetiva, arrogância, moralismo e frouxidão, é o que faz com que o seu filho deixe de admirá-lo, ou a sua filha, e consequentemente, tudo que você tem para transmitir, criou-se um bloqueio. E esse bloqueio vai atrapalhar o processo de educação desse filho ou dessa filha, né? Então, agora eu preciso falar um pouquinho sobre as percepções dos pais. É muito importante esses pais saberem observar os filhos sempre, para evitar inclusive o que a Carol colocou aí, a manipulação, né?
Por quê? Você precisa saber, pela observação, identificar, né? Saber identificar qual que é o nível de vida que esse jovenzinho aí está. Essa pessoa está. Por quê? Obviamente, por uma diferença natural de idade, inclusive, o filho não vai ter a mesma maturidade que o pai. Nunca. Isso é impossível. Mas ele pode ter umas espertezas um pouco mais desenvolvidas. E que você tem que saber pegar isso, né? Observar isso do filho, para poder orientar melhor e saber fazer ele evitar certos problemas. E nesse ponto, é importante o pai, depois que percebe isso no filho, ele pensar e planejar formas de auxiliar esse filho em alguma dificuldade, sem ser invasivo ou super protetor, né? Como assim? Se eu percebi que meu filho é esperto, né? Aí eu fico assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não deixo nem ele viver para depois orientar, eu vou estar sendo invasivo, eu vou estar sendo super protetor. E esse filho não vai gostar disso, ele quer viver, né? Obviamente. Então, nesse ponto da observação, né, e sabendo planejar as formas de auxiliar esse filho na dificuldade, eu preciso estimular esse filho a caminhar, a andar para frente, sempre buscando superar problemas. A busca da superação dos problemas tem que ser uma coisa que os pais só devem incentivar os filhos o tempo inteiro. Porque, independente de ser homem ou mulher, a vida é cheia de problemas. O tempo todo a gente está resolvendo eles, né? E se você não souber o que fazer diante de um problema, não há necessidade de você inventar. Porque aí senão você vai estar sendo incoerente. Não, eu sei resolver o problema. Chega na hora de resolver, cadê? Né? Seja honesto, seja honesta. Fale, olha, não sei, vou buscar ajuda, vou aprender e vou te ensinar. E a gente vai melhorar nisso juntos, né? Porque assim você mostra que você não é detentor de todo o conhecimento, você vai conseguir fazer com que esse filho entenda que você é humilde, né? Não é arrogante, e você vai buscar, com certeza absoluta, se movimentar, sair da sua zona de conforto para gastar a sua energia com algo relacionado ao seu filho, né? À sua filha. Então isso é fundamental. Saber observar os filhos para que você consiga direcioná-lo melhor. E agora, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês, como tarefinha de casa, para estimular algumas provocações, aí, algumas respostas, algumas reflexões em vocês mesmos, né? Por exemplo, você está errando em alguma conduta que você deve ter com relação ao seu filho? Por exemplo, incoerência, arrogância, moralismo, é ausente afetivamente, é uma pessoa muito frouxa, né? Como é que é isso? Outra pergunta. Como é que está a percepção sua das ações dos seus filhos? Outra pergunta. Como é que está o seu papel de educador na vida dos seus filhos? Você está direcionando, você gasta tempo, você faz parte da vida dele, pergunta como é que ele está, orienta. Como é que é isso? E como é que anda a sua participação na vida do seu filho? Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer? Você se envolve nas coisas que ele faz ou não? Ajuda na tarefa de casa ou não? Ajuda com alguma coisa que ele está aprendendo na faculdade? Pede para ele te ensinar, te explicar alguma coisa? Como é que é? Você faz parte da vida desse filho ou não? Né? São perguntinhas interessantes e importantes para a gente poder se questionar e evoluir, melhorar um pouco na figura de pai e de mãe, né? Deixa eu só ver um comentário que a Gardenia fez aqui. Acho que uma coisa importante é a relação de amizade. Existe sim uma hierarquia familiar, mas tratar os filhos de igual para igual como um amigo mesmo fortalece os vínculos. Existe assim, aquele pai amigão, aquela mãe amigona, né? Que às vezes assim pode cair naquela situação da frouxidão. Eu vejo com um pouco de reserva, sabe?
mas pode cair nessa questão da frouxidão. Mas se o pai e a mãe souber colocar ali a autoridade, né, assim, de ver essa questão da hierarquia, de sempre se colocar como aquele que puxa o filho, né, por já ter mais experiência e mais, eu também não vejo problema em ser amigo do filho, né? Eu acho que isso é muito importante também, com certeza. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque senão vira outra coisa. Pessoal, enquanto eu repito os recadinhos do começo, agora vamos para as partes das perguntas. Gostaria que vocês escrevessem as dúvidas no chat ou nas perguntinhas aí, para a gente poder responder, tá? Bom, quando terminar a live, eu vou pedir para você tentar ver se compartilha com alguém. Ela vai ficar salva por 24 horas. E depois eu vou postar ela no YouTube para ficar disponível para quem quiser ver. E eu acho que, assim, na semana que vem, eu acho não, né? Na semana que vem eu vou falar na quarta-feira sobre um tema muito legal. Sobre padrão excessivo de pensamento, de racionalidade. Como é que a gente controla isso, né? Existem pessoas que pensam demais, assim, a síndrome do pensamento acelerado, né? Aquela pessoa que é muito pensa o tempo inteiro. Como é que eu posso controlar esse excesso, né, de pensamentos, esse padrão obsessivo de pensamentos e tal? Como é que eu posso fazer isso? Então esse vai ser o tema da live de quarta-feira, que vai acontecer às 8h30 da noite também, né? Pessoal, e as dúvidas? Escrevam as dúvidas. Quais são elas? Vocês têm dúvidas? Com dúvidas, sem dúvidas, tudo certo, tudo tranquilo. E já quero mais uma vez agradecer a presença da Sirlene, que chegou depois, do Danilo Silva, quem mais? Empório dos Pães, né, que é o Zenisley, a Silvia Nascimento, obrigado pela presença, a Jaqueline, que entrou depois, a Daiane também, que estudou comigo, psicologia, Sodré também, que chegou depois, a Marina Medeiros, Maia Poliana, obrigado, pessoal, muito bom ter vocês aqui, viu? Obrigado mesmo pela presença. O Henrique, que chegou agora também, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Minha mãe, já falei, falei no comecinho, oi. Obrigado, Eliana, obrigado mesmo, sempre bom saber isso, obrigado, saudade de você. Então beleza, pessoal, fico feliz que esteja tudo bem, tudo esclarecido. Fica aí o convite para vocês estarem presentes na live de quarta-feira às 20h30. O tema vai ser sobre padrão excessivo de racionalidade e excesso de pensamentos, né? Um pouquinho da síndrome do pensamento acelerado, que eu vou falar. E convide quem quiser, tá bom? Muito obrigado, Danilo. Obrigado mesmo. Obrigadão. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fico feliz por tudo isso. Até mais. Até quarta-feira, viu? Espero vocês lá. Tchau.